Muito bem, bem-vindos ao nosso mais novo episódio do Quintas Mais Humanas. Toda semana a gente está aqui recebendo pessoas diferentes. Diversidade é a nossa palavra de ordem e hoje a gente trouxe uma pessoa bastante especial justamente para trazer esse olhar diferente para a realidade que a gente está vivendo hoje. Quintas Mais Humanas são encontros então semanais em que eu e a Adriana, que está aqui comigo, somos sócias da Converte, uma consultoria na área de RH. Nós idealizamos esses encontros justamente para promover crescimento, evolução, né? Através de pessoas diferentes, batendo papo, trocando insights, provocações. Então é um papo que dura aqui em torno de 40 minutos, 1 hora, super gostoso, descontraído, para a gente de fato evoluir e aprender. Tá certo? A gente, além de estar aqui no YouTube com vocês, a gente também é podcast, você pode ouvir onde e como você quiser. Então, esse episódio aqui também vai estar disponível nas principais plataformas para você ouvir, tá certo? Bom, nosso convidado de hoje, super especial, é uma dupla que realmente faz história juntos. É muito interessante. Ele tem mais de 15 títulos escritos. Se um deles não está na sua prateleira, com certeza está no seu inconsciente. Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Você com certeza já ouviu falar sobre isso, tá certo? Sinônimo de sucesso, de conquista. Esses livros trazem aulas de gestão pessoal, familiar, planejamento de vida. MBA. Ler todos os livros dele é uma MBA com certeza. Gustavo Cerbasi, palestrante, professor, administrador e marido também, né? Porque a gente sabe que é um time que faz a história acontecer. Então, com muito prazer, a gente também recebe a Adriana Celúcio, sua esposa, aqui com a gente. Ela é a sua parceira, eles são realmente um time e a gente vai bater um papo com os dois para entender um pouquinho como é que estão vivendo essa realidade de quarentena. Muitos de nós aqui estão vivendo essa realidade de estar com o marido, com a esposa, né? Dizem que se a gente sobreviver ao casamento, a gente sobrevive a qualquer coisa. Tem uns memes rolando por aí, inclusive. Então, Adriana, Gustavo, sejam muito bem-vindos. Obrigada por terem aceitado o nosso convite. Eu vou recebê-los aqui, inclusive. Vou liberá-los para poder estar com a gente. Hoje a gente está bem especial, são 2 em 1, viu? Na nossa tela. Vocês vão ver aí os nossos 3 quadradinhos. Olá! Muito bem-vindos! Prazer estar aqui com vocês. Tudo bom, Andressa? Tudo bom, Ana? Uma alegria. Tudo jóia. Tudo bem. Alegria a nossa de ter vocês aqui, é uma honra, né? Eu sei que o momento, embora a gente esteja em casa, nós estamos trabalhando mais, né? E eu sei que vocês estão numa vida aí louca de trabalho também, mas eu quero agradecer demais. E eu não podia deixar de... Eu falei para o Gustavo que eu fui cara de pau de fazer o convite, porque é tão importante a gente ouvir de uma família, né? Porque eu quero o Gustavo e a Adri aqui como uma família, falando das experiências deles, de decisões, porque de fato vocês construíram uma história e estão construindo ainda, né? Cada dia escrevendo uma página nova e os dois juntos, uma coisa que é bem interessante. Então, por isso, vai ser tão especial o nosso bate-papo hoje, ouvir de um casal que não só fala, mas que vive aquilo que fala. É congruente no discurso e nas atitudes. Então, foi uma escolha a dedo. Eu conheço muitos outros casais, mas vocês tinham que estar aqui conosco, porque as pessoas leem os livros, veem vocês nas mídias, né? Mais o Gustavo do que a Adri, mas agora a Adri está junto para consolidar e comprovar isso que eu estou dizendo, que é um time trabalhando junto. Então, obrigada pelo convite, obrigada por estarem aqui conosco e vamos bater um papo desse tempo aí, como é que que dicas e que reflexões, que novos insights a gente pode ter para viver daqui para frente. Porque até então, nós já temos muita, como a Andresa falou, tem um MBA aí só de ler os livros, mas daqui para frente agora a gente precisa talvez fazer algumas edições, né, da nossa vida, porque ontem a gente estava conversando e nós não sabemos, nós não temos mais todas as peças ainda no tabuleiro. A gente está jogando com as peças que a gente tem hoje, mas a gente não sabe que outras peças virão para formar jogadas interessantes e inteligentes aí daqui para frente. Então, bem-vindos. Eu vou passar aí a primeira pergunta para a Andresa, que a gente vai falar. Tem 2 livros aqui que a gente quer citar seu aqui, viu, Gustavo? Primeiro, Casais Inteligentes, e depois Riqueza de uma Vida Simples, que é bem pertinente para esse momento que a gente está vivendo.
É, exatamente sobre ele, inclusive, eu queria começar nosso bate-papo. Lembrando que não é uma entrevista, né? É um bate-papo, então a gente fica bem à vontade. Tá certo? A gente Você queria estar aí com vocês. Adri, você pode discordar dele também, tá? E não é nos bastidores, pode discordar na hora, tá bom? A gente discorda em muita coisa e essa discordância chega a soluções interessantes, mas eu quero ressaltar aqui o privilégio do público do Quintas Mais Humanas, porque a Adri é uma pessoa bastante reservada, ela não costuma dar entrevista, essa aqui é a primeira entrevista que a gente faz oficialmente, né, para um canal que não seja nosso, né, não é algo feito por nós. Então, é justamente por ser esse bate-papo mais humano, esse lado em que a gente vai falar mais sobre pessoas e menos sobre técnicas e ferramentas e orientações. Então, eu vou procurar puxar para o meu lado aqui da técnica, mas a Adri está justamente para falar do lado humano. É isso mesmo, é isso mesmo. Falando então do seu último livro, Gustavo, do seu 16º, né, dessa coleção maravilhosa, você fala muito da gente reduzir as ineficiências, né, em relação ao nosso padrão de vida, ter uma vida sustentável, sabendo usar a riqueza que a gente tem. Né? A gente não precisa ter uma má qualidade de vida, mas a gente precisa entender quais são os nossos excessos, enfim. E foi o ano passado, eu diria que foi quase um curso preparatório para a jornada de 2020. Se a gente tivesse, né, se as pessoas leram o ano passado, elas estão mais preparadas para encarar. Então, eu queria que vocês contassem um pouquinho, contextualizasse esse momento com base nesse princípio aí de que a gente pode ter uma vida mais simples. Bom, na verdade, realmente, o livro A Riqueza da Vida Simples, tem até ele aqui comigo para mostrar, para quem não conhece, a capinha azul, muito bonita, muito bem feita pela editora Sextante. Linda mesmo. Ele não foi feito pensando na próxima crise. Tá? Eu tenho outros livros que foram feitos pensando na próxima crise, por exemplo, Investimentos Inteligentes, é o meu segundo maior best-seller, né? Esse aqui. Eu tenho um livro chamado Adeus Aposentadoria, não estou com ele aqui por perto, mas foi escrito pensando em blindar as pessoas contra os imprevistos da vida, a partir do momento que se quer um voo de cruzeiro, quando eu quero mais obter algo do meu patrimônio do que construir patrimônio. Só que A Riqueza da Vida Simples, ele nasceu, primeiro, depois de uma longa reflexão, porque após o Adeus Aposentadoria, eu achei que não iria escrever um próximo livro. Eu achava que meu conteúdo estava completo, que se fosse continuar escrevendo, seria para outros públicos, pensando num público internacional, num público jovem, num público muito específico, né, para, enfim, funcionários, vendedores, alguma coisa que tivesse um nicho de mercado a ser atendido. Só que, após escrever o Adeus Aposentadoria, eu vinha participando do encontro com Fátima Bernardes a cada 15 dias. A maior parte do público que assiste a TV Globo é um público de baixa renda, é um público da comunidade, é um público que trabalha 14, 15 horas por dia para pôr comida na mesa, comprar medicamento, não pense em poupança, não pense em realizar sonhos. E, ao longo dessa participação no programa Encontro com Fátima Bernardes, a gente percebeu que havia, sim, caminhos para orientar esse público a fazer escolhas melhores, porque eu lidava com pessoas que diziam, olha, não dá para viver com R$3.000 por mês numa cidade como São Paulo e Rio de Janeiro. Né? E realmente é muito difícil quando você considera custo de transporte, de moradia. Ao mesmo tempo, a gente sabe que num país como o Brasil, um país de clima tropical, um país em que você pode plantar coisas no quintal e criar galinhas, um carneiro, você, com R$3.000, você pode viver uma vida de rei dependendo de onde você escolhe fazer a sua vida. A Riqueza da Vida Simples foi um livro que começou a ser pensado quando nós começamos a praticar, eu e a Adri, depois de muita conversa, de muita discussão dos contraditórios, das visões opostas, nós começamos a discutir o que seria melhor para os nossos filhos. Porque a gente vem de uma carreira que cresceu muito, que trouxe muito resultado, que é muito visível, né, a ponto de nossos filhos comentarem que na escola todo mundo menciona que nós somos a família mais rica da escola. Verdade, né? Existem os industriários, os donos de negócios, pessoas com patrimônio muito significativo, mas a percepção que os nossos filhos estavam tendo de que a nossa vida era muito acima da média não era legal. Então a gente decidiu trazer nossos filhos, ou trazer para os nossos filhos uma realidade de mais contato com a vida em essência. Aquela da qual a Adri tem orgulho da infância dela, de estar na rua com as amigas, de pular corda, de correr, de chegar cansada no fim do dia, tomar um banho e querer dormir. Eu da minha infância, brincar na fazenda dos meus tios. A gente decidiu, alguns anos atrás, alugar uma casa de campo
No livro A Riqueza da Vida Simples, eu conto essa história que o aluguel acabou virando uma compra porque se tornou muito oportuna. A Adri dá risada porque nosso planejamento isso jamais iria acontecer. Né? No planejamento que a gente pensa em ter um patrimônio, viver da renda do patrimônio, alocar uma parte do patrimônio numa casa não poderia acontecer. Ainda mais uma casa de grandes dimensões de terreno e tal. Mas aquele momento que a mulher não consegue vencer. Eu ia perguntar qual foi o ponto crítico aí de discussão entre vocês. Você quer colocar qual foi o ponto crítico na época da compra de 2015? Eu não queria mesmo, né? A gente cresceu ouvindo falar duas alegrias, uma quando compra, uma quando vende. Uma quando vende. Eu vou fazer essa besteira, né? Meu sogro já tinha tido casa na praia, 2 casas na praia, tinha se desfeito das casas, né? Não era uma coisa que a gente queria. E financeiramente falando, não, eu precisava ter dinheiro em caixa, né? Eu não podia imobilizar um patrimônio, né? Mas, Adri, o Gustavo sempre muito campo, porque é a infância dele, né? Remete à infância. E vou contar, a gente tinha acabado de comprar um terreno para construir uma casa, num lugar onde ele passou a infância, na cidade que ele passou a infância, de frente, sabe, assim, uma história toda. Então, eu tinha topado comprar outra casa, porque tinha a ver com a história de vida dele, e que fazia sentido para ele, ia ser uma casa de campo, de final de semana, né? Que ele sempre sonha até hoje que seja a casa do futuro. Mas, enfim, eu sou muito cidade, sabe? Mas, enfim. E aí veio essa oportunidade. Pegamos por um preço maravilhoso. E aí eu embarquei. Mas é legal isso, porque assim, a gente tem 2 valores em jogo aqui, né? Em questão. Tem o seu valor, que é um valor cidade, é uma história. Porque os nossos valores, as crenças e os valores, eles estão embasados num sistema de referência que a gente tem, que começa desde quando a gente sai da barriga da nossa mãe até o dia de hoje. Né? Uma história que você viveu, como você foi educado, as suas condições financeiras, enfim, tudo, né? A tua educação. Então, isso é uma coisa muito interessante da gente falar nesse momento. O respeito, acima de tudo, tem que ser uma premissa. Você ouvir os 2 lados, né? E talvez não forçar logo de imediato uma situação, porque isso pode gerar... A gente está vendo a questão de divórcios acontecendo na época da quarentena, pelo amor de Deus. As pessoas com problemas de conviver com a família, né? Isso é um ponto muito forte. E que é gostoso ouvir de vocês, cara, vocês discordam em muitas coisas, tem problemas também, não é? Então, esse estereótipo que os teus filhos trouxeram, que a imagem tá lá estampada, mas ninguém sabe como tá lá dentro das 4 paredes, né? Tem muita coisa também para sustentar essa imagem. Eu não quero fugir da sua pergunta, porque, na verdade, quando você perguntou da riqueza da vida simples, houve primeiro um teste a ser feito na nossa família, né? E houve uma argumentação para convencer, entre aspas, a Adri a comprar essa casa, que foi argumentação financeira, né? Como a gente já tinha comprado um terreno realmente para construir uma casa. Quando ela fala casa do futuro, é onde eu digo que eu gostaria de passar. A princípio eu falo da minha aposentadoria. Ela não quer sair de São Paulo de jeito nenhum. Nós amamos São Paulo. Moramos numa cidade sensacional, Toronto, no Canadá, uma cidade muito completa. E em Toronto a gente aprendeu a gostar de São Paulo. A gente aprendeu a aproveitar uma grande cidade. Sair para caminhar no fim de semana, aproveitar a cultura, os restaurantes, o que tem de mais barato, as feirinhas de fim de semana. Então, isso a gente não vivia tão bem até morar fora do Brasil. Quando a gente voltou, a gente realmente casou com São Paulo. E ela me convenceu que provavelmente até o fim da nossa vida a gente não sairá de São Paulo. Então, quando a gente pensou em construir uma casa para o futuro, seria uma casa para passar a maior parte do tempo, ou talvez metade da semana no interior e uma parte em São Paulo. Uhum. Quando a gente chegou nessa casa que nós estamos aqui agora, que era para ser a casa do futuro e está sendo a casa da quarentena, do presente, o argumento foi financeiro mesmo. Porque primeiro que nós já tínhamos uma liberdade para tomar a decisão de comprar uma segunda propriedade. Nós já tínhamos outros imóveis, já tínhamos um patrimônio bastante robusto. Numa hipótese de uma hecatombe financeira, se tivesse que desfazer de um imóvel em São Paulo, por exemplo, esse imóvel aqui seria muito mais barato. A manutenção da casa era muito barata na época, passou a ser mais barata depois de uma reforma. E o proprietário precisava vender. Abaixou muito o preço da casa e foi isso que, junto com a Adri, com meu pai argumentando, meu pai era vivo ainda,
sempre especialista em imóveis, ele falou, puxa, esse lugar aqui é sensacional e o que estão pedindo pelo preço da casa não vale, talvez, o esforço de construir o que tem aqui, né? A casa vale muito mais do que estão pedindo. Então, a gente acabou comprando pensando que seria um investimento por alguns meses, para depois se desfazer da casa com lucro. Só que o convívio aqui se mostrou algo muito prazeroso. Passamos a reunir muitos amigos aqui. O momento das crianças, né? A hora que você tem criança pequena é muito bom você ter um lugar para sair de São Paulo, não ficar fechado em 4 paredes. Esse gramado atrás da gente aqui, ver as crianças escorregando o tempo todo. Então, a gente decidiu reformar essa casa e nesse processo de decidir reformar, que isso sim é uma grande dor de cabeça, né? Foi uma grande aventura. Nossa! A gente descobriu uma série de possibilidades. O tempo todo eu falava com a Adriana, olha, mas caramba, a gente tem um custo de vida em São Paulo que se a gente precisasse viver aqui, ele cairia para 1/5 do que é lá em São Paulo. Melhor, né? Porque é uma região central de São Paulo, um apartamento com condomínio, nós temos o dia a dia ali das crianças para cá, para lá, escola e todo o circuito cultural. Então, para cá a gente teria lazer, qualidade de vida a um custo muito mais baixo que em São Paulo. Então, aí nasceu a sementinha, voltando à sua pergunta, A Riqueza da Vida Simples, de convidar as pessoas a pensarem, né, que se a vida não está legal, porque ganha pouco, onde que pessoas que ganham pouco que você ganha vivem bem? No nosso Brasil, talvez em 90% dos municípios se viva muito bem com 2 salários mínimos. No nosso Brasil, um emprego que está saturado numa grande cidade está em falta numa grande cidade do Centro-Oeste, por exemplo, uma grande cidade da região Norte. E quando a pessoa amplia a forma de pensar, que não é como que eu ganho mais onde eu vivo, mas sim onde que eu vivo melhor com o que eu ganho, ela vai encontrar uma série de possibilidades de se rearranjar. É uma solução que não é inovadora. Se for ver a cultura americana, desde a época da conquista, 300, 400 anos atrás, ela se baseou no buscar uma terra melhor para eu viver, para eu criar minha família, para eu construir minha riqueza. Até hoje é assim, né? A família vive em uma cidade próspera, o filho, quando entra na faculdade, ele vai estudar talvez a milhares de quilômetros dali, porque é onde ele vai fazer a base dele, porque vai estar ganhando pouco, para depois talvez voltar para a grande cidade. Então, a mobilidade acaba sendo uma solução muito interessante para a gente encontrar qualidade de vida. Eu sei que você fez isso, Adriana, né, de ter saído de São Paulo para buscar uma vida nos arredores de São Paulo. Sim, a gente estava falando disso, até o Ricardo, se ele voltar de Londres, ele quer morar nos arredores, ele não quer morar na capital. A gente estava falando exatamente disso. Palpável. Então, quando eu proponho eficiência nas escolhas, fazer com que as escolhas que eu preciso ter moradia, eu preciso ter trabalho, eu preciso ter educação para o meu filho, mas fazer com que essas escolhas sejam conectadas e alinhadas com qualidade de vida, com estar bem, com meu filho estar saudável, com eu não traumatizar meu filho o tempo todo com o argumento do tipo, tá difícil, tá faltando, não pode. Depois uma escola que é cara e você não pode ter a moda do seu coleguinha, você não pode ter o game do seu coleguinha. Então, isso tudo pesa muito para a criança. Então, a riqueza da vida simples é um convite às pessoas entenderem que uma vida mais simples nas grandes escolhas, grandes, caras, se eu tiver uma casa mais simples, se eu tiver um carro mais simples, uma viagem mais simples, escolhas que pesam por muito tempo, eu vou ter sobra de dinheiro para as escolhas menores. E eu vou ter capacidade de preencher minha rotina com mais cultura, com mais lazer, com mais atividade física, com mais doação, com tudo aquilo que faz o ser humano se sentir bem. Porque as pessoas hoje não estão se sentindo bem. Elas estão trabalhando e pagando contas, e no tempo livre lamentam não poder pagar mais contas. E aí tem um desequilíbrio que leva as pessoas ao sofrimento, à depressão, e você sabe que você falando assim, Gustavo, a gente convive com pessoas, assim, com altos executivos, a gente vem discutindo muito que valores a gente passa para os nossos filhos, né? Eu sou mãe de 3 pequenos também, a minha filha mais velha tem 11 anos, vocês conhecem. Vocês também estão com os meninos pequenos, né? Assim, o mais velho está com quantos anos? 13, 11 e 9. Isso. 11 e 9, eu tenho 11, 7 e 5. Então, a minha maior preocupação hoje são os valores que eu passo para eles. E esses valores, eles não podem ser comparados a ninguém. E eu acho que as pessoas pecam nisso. Porque quando você fala da vida simples, a vida simples baseada em quê? Naquilo que você essencialmente gosta
ou naquilo que você viu, com que seu vizinho, com que a outra pessoa da sua família vive. Então, quando você entra numa base de comparação, você se perde. Eu acho que esse é o ponto fundamental. E eu vejo muito forte isso em vocês. Porque desde quando vocês falam que quando vocês foram para o Canadá, vocês estavam sozinhos. E era para uma empreitada que não deu certo, né? Felizmente. Não estaria conversando agora. É verdade. É verdade. Então, vocês fizeram um projeto, vocês dois juntos, que eu acho que esse é um ponto importante. Então, assim, a vida construída tem que ser uma vida. Quando você casa, você está construindo uma vida com outra pessoa. Ponto. Não é com outra pessoa, com a opinião do outro, do ciclano, do fulano e do beltrano. Então, essas comparações é que fazem com que as pessoas se percam nisso, eu acho. Isso é uma convicção minha, porque eu vejo muitas pessoas preocupadas em tirar foto para mostrar o sapato que ela tá, como se as pessoas conhecessem qual é a marca do sapato que ela tá. Então, assim, é muito triste você ver eu acho que muitas pessoas... O que foi? Adri, não tem nada disso. Que eu quero... E eu quero que ela coloque isso, porque nas poucas conversas que a gente teve, né, que nos nossos poucos encontros, mas que foram profundos, eu percebi uma característica na Adriana muito importante, diferente do que a maioria das mulheres, com a questão do consumo, dos valores, e eu vejo uma base muito forte. Já ouvi o Gustavo dizendo isso, que ele é o Gustavo Cerbasi, ele é o Gustavo Cerbasi porque a Adriana Celúcio está do lado dele. Porque esses não, né? Eu já ouvi falando isso, cara, e é demais ouvir, porque é uma inspiração, é uma referência de como a gente pode. É claro que se a gente for traçar o perfil comportamental aqui da Adri, eu sei exatamente qual é o perfil dela, viu, Adri? Adoro. A gente é analista comportamental, então não tem como a gente falar. Compartilha com a gente no particular aí. Mas eu queria que a Adri trouxesse pra gente essas características dela que foram tão fundamentais para que esses valores não se distorcessem, por exemplo, para que vocês não desviassem o caminho ao longo da jornada de vocês. Porque é de fundamental importância as famílias agora entenderem como é importante as decisões compartilhadas, as decisões, mesmo que diferentes, você pensa de um jeito, o Gustavo pensa de outro, mas como que vocês, como é que vocês fazem no dia a dia para tomar uma decisão, porque tem filhos envolvidos, não são só vocês dois hoje. A minha maior preocupação é essa, né? Porque hoje eu vim de uma família... meu pai vivia bem, mas era um muquirana, sabe? Não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro, só reclamava de dinheiro. Mas vivíamos bem. E eu fui a caçula mimada, né? Então eu tinha tudo. Mas assim, um tudo que é muito diferente do tudo de hoje, né? Antigamente era diferente, não tinha marcas, não tinha as coisas. Mas eu não sei se eu era mimada em termos de pessoas mesmo em cima de mim, né? Você tinha o melhor dentre os irmãos. Vai. Exato. Eu tinha dois irmãos muito mais velhos que eu, né? É verdade. Então, assim, mas aí você vai crescendo com dificuldades. Eu comecei a trabalhar cedo. Então, eu perdi minha mãe. Eu comecei a trabalhar com 15 anos, eu perdi minha mãe, eu tinha 18 anos. Mas eu já trabalhava e o que eu queria eu tinha que conseguir com o meu dinheiro. Eu nunca fui uma pessoa de pedir nada para ninguém. Eu não sei pedir. Eu tenho que conseguir por mim mesma. Então, assim, eu não queria pedir nada para o meu pai. Eu sempre fui muito pouco amiga, digamos assim, não pouco amiga. Aquela pai superior, eu falava com a minha mãe, um intermediário, né, entre nós. Aí você perde a mãe e fala, e agora, né? Então eu tinha que... É muito uma relação de comando e controle, né? Exato. Então eu tinha que fazer as minhas coisas. Então eu sempre fui atrás do que eu queria e do que eu tinha que fazer. E meu pai sempre falou, desde que eu comecei a trabalhar, você só compra quando você tiver dinheiro. Você nunca compre nada à prestação, nunca dê cheque pré-datado. Você vai abrir conta em banco? Meu pai ficou desesperado quando eu fui abrir a conta no banco, porque eu ia ter o cheque, eu ia começar a dar cheque. Então eu sempre fui muito controlada, porque desde cedo eu comecei a me controlar. Então eu tinha que ter para eu conseguir comprar, para eu conseguir gastar. Então, eu sempre você vai aprendendo a lidar com o pouco que você tem, era pouco para mim, né? E aí eu fui
fui conseguindo minhas coisas e fui vendo o que eu conseguia. Eu conheci uma pessoa que me ajudou nesse processo também, né? E hoje, minha preocupação maior é o que eu vou passar de valores para os meus filhos, porque hoje a vida está mais fácil para eles. Então, meu medo é falar assim, eu posso dar? Eu posso, então dá. E dá. Então, assim, em contrapartida, você não quer falar, não pode dar nada também, né? Não se pode ser feliz? Pode, mas não é com bens materiais, né? Então, assim, então a gente trabalha muito isso é a minha maior preocupação. O que eu vou deixar para os meus filhos? Que mesmo eles tendo possibilidades de ter algumas coisas, o que é importante, o que eles vão levar para a vida. Então, coisas supérfluas, coisas... Eu não sou uma mãe que compra besteirinha, eu não cada volta no shopping... Primeiro que meus filhos nem sabem o que é shopping, né? Tudo que eu tento fazer, eu faço sozinha, porque eu não trabalho fora, graças a Deus eu tenho esse privilégio. Eu trabalho só dentro de casa, então cuido das coisas da casa e um pouco das coisas do Gustavo. Então, assim, eu faço sozinha. Então, se eu tenho que comprar um presente para um amiguinho, quem compra sou eu, a decisão é minha. Se é uma coisa da moda, lógico que a gente sabe pelo que os nossos filhos gostam, mas eu procuro o que eu acho interessante, né? Então, eu não fico com isso, modismo, não é porque eu tenho que dar o mais caro, eu tenho que mostrar que eu tenho que dar o melhor presente, não. Então, as crianças nem sabem o que é shopping, porque tem gente que cada voltinha no shopping tem que voltar com alguma coisa. Então, meus filhos não precisam voltar com nada. Interessante que em algumas viagens que a gente fez ao exterior, a gente teve que lembrar as crianças no fim da viagem que eles não tinham comprado, depois de 20 dias, nenhuma lembrança. Olha gente, que interessante. Eles não vão ter um brinquedo, porque a gente tem valorizado muito com eles a intensidade da experiência, né? Olha, a gente não vai comprar o brinquedo, não vai parar na loja de brinquedos, senão a gente perde o parque de diversões. Então, a gente até chegou a se incomodar um pouquinho, foi 2, 3 anos atrás, quando chegando o Dia das Crianças, as crianças perguntaram para as 3 juntas, o que nós vamos fazer no Dia das Crianças? Eles não estavam perguntando o que eles iam ganhar. Eles estavam já na expectativa de que o outro Dia das Crianças foi muito legal, a gente quer isso também. E meio que engatando na reflexão da Adriana, esse medo que ela tem de faltar, eu particularmente nunca senti esse medo de faltar para mim. Eu sempre me senti muito capaz de correr atrás do que eu preciso. Eu acho que estudei muito para ter várias possibilidades de trabalho, isso que eu insisto que meus filhos tenham também, né? Que estudem, que tenham muitos conhecimentos, que se faltar um emprego vai ter outro. Mas ela me ajudou muito a montar todo esse planejamento que virou um modelo para os meus milhões de alunos hoje. Por quê? Quando você falou de comparação, Adri, a gente se compara, mas não com outros. A gente não faz comparação, a gente faz comparação com a gente mesmo no ano anterior. Lá atrás. Então, a Adri me pergunta todo ano, na declaração de imposto de renda, nosso patrimônio continua aumentando? Quanto aumentou? Vamos fazer uma viagem? Ela fala, mas espera aí, quanto vai custar essa viagem? Não vai atrapalhar o crescimento do nosso objetivo? Não vai deixar a gente em saia justa daqui a alguns meses? Então, ela sempre foi muito pé no chão. Ele voa e eu puxo. É o medo, justamente o medo de faltar, porque eu tenho essa sensação de que se faltar um pouco lá na frente, nós vamos recompor a carteira de investimentos, vamos vender alguma coisa, vamos trabalhar mais. A gente sempre pensa que ainda estamos ativos, né? O que precisar recomeçar, então, a gente vai. No fundo, essa diferença faz com que ela permita que eu me sacrifique menos, porque eu não preciso acionar meus gatilhos de vou correr atrás de soluções. Ao mesmo tempo, todo o planejamento que eu faço, ele tem que ser bem feito o suficiente para estar claro para ela que não vai nos trazer problemas nos meses seguintes. Então, o medo dela alimenta a minha organização. Esse meu lado sensacional, que vem da natação, né? Que eu nadei durante 15 anos na mesma categoria do Gustavo Borges, o maior nadador do Brasil. Eu não conseguia ambicionar ser melhor que ele se o cara tinha 30 centímetros a mais de altura que eu, se a mão dele era quase o dobro da minha. Eu tinha que ser melhor que eu mesmo. Então, para mim, melhorar o meu tempo, chegar mais perto dele, era o grande desafio. Então, eu aprendi a competir comigo mesmo. E eu trouxe isso para a nossa realidade, de falar, puxa, nossos amigos têm carros sofisticados, eu tenho um carro bom para minha família. Sofisticado, eu quero ter, eu gosto de carro. Então, nas próximas férias, vamos alugar um carro bacana e a gente gasta o preço do carro durante 10 dias. E é suficiente, a gente percebe que o carro bacana ele é um carro normal, com um pouquinho mais de silêncio, um pouquinho mais de conforto.
é exatamente esse mito da Adri que me convidou a ser um planejador mais meticuloso, mais cuidadoso e mais aberto, com planilhas bem feitas, com números bem organizados. Tá aqui, o plano tá montadinho. E é isso que eu ensino meus alunos a fazerem. Uma antecipação para que quando chega as férias, a gente tem uma verba, na hora aparece uma solução mais criativa. Nossa, a gente ia pagar pelo parque e conseguiu um desconto de 50%. Pô, sobrou dinheiro. Então vamos pagar uma visita aérea à praia, vamos fazer um negócio que ninguém fez, um negócio exclusivo, porque a verba está separada para aquilo, né? Então... eu já ouvi vocês... Oi, Adri. Ele sempre fala, eu sempre fico preocupada. A gente não vai gastar mais? E qual o problema? Tá na verba da viagem, Adriana. Então, aproveita e faça tudo que quer. É verdade, a gente não vai fazer de novo, né? Não vai. Só estamos aqui essa vez. Então, viva agora e a gente aproveita. E eu acho é uma lição interessante, porque independente daquilo que vocês já conquistaram até hoje, a preocupação de se manter a essência de quem vocês são, não do que vocês têm, ela permanece. Eu acho que essa é uma lição incrível, porque muitas pessoas se desconfiguram quando começam a conquistar algumas coisas. Sim. E por isso que eu também fiz questão de ser vocês dois para fazer isso, porque eu tinha certeza, assim, eu já conheço vocês pessoalmente e eu sei que isso é uma verdade, né? Ver que vocês conquistaram e a essência de quem vocês são, os valores que a Adriana trouxe aqui, que é transmitido para os filhos, daquilo que eles, qual é a experiência, o que vocês serão do que o que vocês terão é mais importante. Então, é uma baita lição para nós. Enquanto vocês estavam falando, eu estava pensando, a gente tinha até conversado um pouquinho antes com o Ricardo, aí que está o nosso produtor, e ele falou, cara, eu quero fazer essa pergunta para ele, eu quero entender o que é uma vida simples. E aí vocês falando, veja se faz sentido, né? A gente tem uma relação com o consumo muito de compensação. A gente falou isso um pouquinho antes, né, Gustavo? Eu trabalho a semana inteira, então eu mereço ir no shopping comprar um sapato novo. Não, olha, eu ralo, eu fico longe dos meus filhos, então eu mereço ter um carro confortável que eu vá trabalhar. A gente vive essa questão, acho que, da compensação. E uma outra coisa que a gente sempre ouve, assim, olha, sem suor, você não tem jogo. Se você você precisa sofrer para conseguir. E o que você está falando assim, cara, não necessariamente. Não comprar o presente na lojinha não é um sofrimento, porque a gente vive tão intensamente a experiência que isso é supérfluo. Eu não preciso nem convencer meu filho que isso não precisa. Então, é a maneira como a gente se relaciona com as experiências, com as coisas. Eu acho que isso é vida simples. Não sei se é o que eu entendi, faz sentido. Eu acho que nem assim, todo mundo está falando, né? A quarentena está sendo muito difícil para muita gente, para muita família. Não sei se é o amor que leva a preocupação de como cada um vai estar, a empatia de se colocar no lugar do outro. Para nós está sendo tão tranquilo, entendeu? Porque nós estamos no melhor lugar para a gente, nossa casa. Adoraríamos viajar? Sim, vamos perder nossa viagem de férias de julho. Vai ser uma viagem bacana, super enriquecedora. Nós assistimos séries em cima da viagem, né? Que a gente sempre fala que é uma das preparações para as nossas viagens, né? Então, assim, vai ficar aquele gostinho. Mas isso é muito legal que vocês fazem com as crianças. Ela vai acontecer em algum momento. Então, a gente está se preparando. Acabamos uma série ontem. Gente, é muito lugar que a gente já foi, né? Eu acho que a gente ainda vai conhecer lugares parecidos com isso. Então, assim, tudo a gente tenta trazer. Então, pra gente é tão calmo, é tão sossegado, é tão tranquilo estar junto, tá? O que a gente precisa? Eu preciso ir comprar um tênis novo? Não, ninguém nem tá saindo. Mas também não estou preocupada, não estou acompanhando. Não, eu recebo algumas... A gente recebe, né, e-mails, algumas coisas, o lançamento, não sei o quê, porque agora ia começar a coleção inverno, né? Mas tem gente que ainda está preocupada se vai comprar. Que eles vão ter que dar, né? A coleção de inverno de todas as marcas vai ter que ser dada. Mas tem gente que vai ter que sair em agosto, o dia que sair na rua vai ter que sair elegantérrima, com a última bota, né? Exatamente. Assim, eu tô super feliz de usar umas roupas mais antigas, mais apertadas dentro de casa, de às vezes não ter que se arrumar tanto, apesar de não deixar de lado, né? Só ficar de pijamão o dia inteiro, não. Mas assim... eu acho que é o que cada um cultiva no seu dia a dia também, né?
Perfeito. Uma Exato. prova disso é viver o aniversário na quarentena. Você faz aniversário dia 24 de abril, né, Serbasi? Exatamente. Tamo junto. Sou taurina como você, dia 24 de abril. Sexta-feira cantaremos Ah! parabéns. Pessoas fantásticas para o aniversário de 24 de abril. A Adri Pessoas fez dia fantásticas. 13, eu sou a Ariana. Então, meu marido é ariano, fez aniversário segunda-feira, dia 20 de abril. Eu sou uma O pessoa teu foi quando, Dri? 13. 13 de abril. Foi uma 13 mega agora? festa, eu fiquei mega feliz, porque esse ano eu fiz 45 anos. Eu ia fazer Parabéns! Estava afim de fazer uma comemoração, tinha feito uma coisa bacana, estava me planejando para ser agora. E toda vez que eu me planejo demais para alguma coisa legal, diferente, não dá certo. Então, acho que mostra dia a dia que a gente tem que comemorar, não é os 45, 50, é o 41, é o 42. Exatamente. É de cada um, porque eu gosto de festa, eu gosto de comemorar. Então a gente fez no Zoom também, gente de todos os Umas lugares. 40 pessoas batendo palma no Pois Zoom. é, olha só Olha que que maneira legal. diferente. E aí eu entrei nesse assunto porque assim, não tem presente, né? Então, olha, desculpa, não tem presente. Até, por que você não comprou na internet? Eu falei, cara, não. O presente eu gosto de escolher e dar para a pessoa, né? Eu falei, cara, não tem O Gustavo presente, não falou, vamos vai ganhar ser o melhor presente. presente. Que ok. Vai ser só com a Exatamente. família. Ele falou, só nós 5. Ai, o que você vai querer comer de gostoso? Amor, a comidinha simples que a gente faz todo dia. Ai, que fácil. É isso mesmo. Então, acho que é viver viver a vida simples é isso mesmo, né? E aí, Mas olha, é se a gente- ressignificar, né? Isso é muita coisa. ressignificar. E aí, até falando de ressignificação, a minha pergunta é justamente sobre Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, de 2004, são 16 anos atrás. Muita água passou por debaixo dessa ponte, como diria a minha avó. Se você pudesse se você fosse convidado a fazer uma reedição desse livro, Gustavo, que anexos você faria? Você faria alguma adaptação? Olha, eu tenho um carinho muito grande por esse livro, Andressa, tanto que dos 2.600.000 que eu vendi, metade, exatamente metade, são do Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, né? Então, de 16 títulos, 50% das vendas são desse livro. Ele ainda funciona muito bem. Eu já fiz alguns ajustes nele. Ele tem atualizações de 2004 que envolvem a taxa de juros do momento, a poupança deixou de ser o melhor investimento, bancos digitais, algumas menções que estavam meio defasadas no livro, eu ajustei. E na edição mais recente, que é essa da editora Sextante, que também tem uma capa bem elegante, eu incluí um capítulo ficou bonito. com orientação de quem está se preparando para casar. Porque hoje, legal. Muito bom. esse é um livro que ele não é comprado, ele é presenteado. As pessoas ganham quando ficam noivas, quando anunciam um casamento. E ele tem o que a gente chama de cauda longa muito forte, né? A venda dele é muito forte, apesar de eu não fazer muita publicidade. Então, a solução está funcionando muito bem. E, na verdade, Mas ele está no inconsciente coletivo, foi o que a Andressa falou no começo. Se não está na prateleira, está no inconsciente coletivo. E como eu consegui isso, gente, não tem fórmula mágica. Tá? Eu olhava, quando eu era criança, eu via assim, quando eu era adolescente, eu via toda mãe ficava grávida, ganhava aquele livro A Vida do Bebê, do Dr. Rinaldo Delamare. Vocês ganharam também? É verdade! Tamanho, né? Que, ele foi um negócio valioso. E eu consegui isso com as pessoas que ficam noivas hoje. Por quê? É uma orientação de como discutir a dois. Na verdade, eu fiz melhorias nesse livro, que são os demais livros lançados. Tem até um outro aqui, pouco conhecido, Os Segredos dos Casais Inteligentes. Eu vi esse. Ele é um complemento à leitura do Casais Inteligentes, porque o Casais Inteligentes fala de como lidar no dia a dia a dois sobre dinheiro. E Os Segredos dos Casais Inteligentes fala de como lidar ao longo da vida. Por exemplo, se tem um que ganha mais que o outro, esse que ganha mais tem que tomar muito cuidado, porque o outro que ganha menos, ele está fazendo o papel de gerenciamento da família, né? Na sociedade brasileira, hoje, a maior parte dos casos é das mulheres. Mas essas mulheres, se forem subestimadas, elas não prepararão o terreno para montar um negócio próprio, ter uma carreira, que no momento que a carreira da renda principal cair, pode passar a se tornar a renda principal da família. Então, o ideal é que aquela pessoa que está com uma agenda um pouco mais flexível, que é o gerente da família, que cuida, que tem uma rotina, que pode preparar planos, essa pessoa vá construindo uma carreira em paralelo, porque pode ser a sobrevivência da família quando tiver uma ruptura muito forte no ganho. Aconteceu com a gente quando a gente voltou do Canadá. Nós fomos para o Canadá porque a Adri tinha uma carreira muito interessante de vendas, mas eu, como professor, ganhava muito mais que ela. Quando a gente percebeu que no Canadá a coisa não ia em frente, a gente decidiu voltar porque ela
acionou os contatos dela e falou, ó, eu consigo meu emprego de volta. Eu fui conseguir 6, 7 meses depois. Então, a Adri sustentou a família, praticamente 100% da renda, durante os 4 ou 5 meses da volta do Canadá. Esse ping-pong do tipo, o meu dinheiro é nosso, o seu dinheiro é nosso, nesse momento eu contribuo mais, mas o que nós podemos fazer para você contribuir mais no segundo momento, ele é muito importante em uma relação de longo prazo, porque eu estou valorizando o papel dela. Se eu tiver alguma situação em que eu vivo do curso online, por exemplo, das redes sociais, eu perco a voz. Eu tenho um acidente e fico desconfigurado, por exemplo. Eu preciso ter condições de passar para a Adriana, para meus filhos, uma maneira de tocar o nosso negócio, seguir em frente. Então, a gente está sempre discutindo maneiras de e se alguma coisa não der certo? E se alguma coisa não for continuada? E aí, pensando no que a gente está vivendo, a situação de pandemia, as famílias sofrendo, acho que uma grande solução para qualquer crise, ela não... Existem soluções agora, mas existe uma prevenção muito importante, que é a antecipação. Eu saber que estou acumulando reservas para minha independência financeira, que estou adotando estilo de vida porque eu posso, mas saber que da noite para o dia eu posso perder emprego. Ou uma crise pode acontecer, ou a empresa para a qual eu trabalho pode fechar, o meu cliente pode morrer, e se eu não tenho um plano B prevendo que eu posso perder uma grande parte da renda, eu vou sofrer muito na situação do infortúnio. Então, a antecipação é que tem trazido a tranquilidade que a Adri fala, puxa, nós estamos bem aqui. Um amigo nosso, num bate-papo assim, alguns dias atrás, perguntou, quanto tempo vocês aguentariam de quarentena? Eu falei, cara, pro resto da vida, para mim tá bom. Simples assim. Eu tenho independência financeira, a gente conquistou isso, nosso custo de vida caiu de uma maneira impressionante nesse período, porque nós tínhamos um grande gasto associado a lazer, a vida social, a viagens. Então, isso, quando a Andressa colocou o que é essa vida simples, é uma vida que, na verdade, a gente poderia até ter uma casa mais cara, mais sofisticada, carros mais sofisticados. O dinheiro permitiria pagar. A gente optou por ter algo que custe menos para ter uma abundância muito grande em experiências. Então, nossas férias são caras. Nosso lazer é caro. Quando a gente vai assistir um show, a gente quer sentar lá na frente, mas quando acontece algum problema, a gente cancela o show, a gente revende ingresso. Então, a gente tem uma flexibilidade. E tudo bem, né? E tudo bem. E tudo bem. Nós não perdemos o essencial. Nossa casa não está perdida, na escola dos nossos filhos não está comprometida. Por quê? Nós optamos por achatar os grandes gastos para ter uma quantidade, uma variedade muito grande de pequenos gastos que são recompensadores, que são as experiências que você, Adri, citou no começo. Nosso filho, que está com 13 anos, é uma adolescência agora que começa a sentir isso, né? Porque até então, as crianças também têm uma fase que... Uma vez eu estava num parque com uma prima minha, e na saída ela fez, ai, que lindo, vamos comprar. Eu falei, ai, sua filha nem está pedindo para comprar, né? Um dia ela vai te pedir. Guarda esse dinheiro porque eles ainda vão dar gastos pra gente. E começa a adolescência, eu tô vendo isso adolescência. Ai, você não pode comprar um carro desse? Meu filho questiona muito isso pra gente. Ai, que demais aquele lá. A gente não pode? Pode até, filho, mas a gente precisa. Então a gente está discutindo muito. Isso está muito vivo na nossa vida agora, né? Meu filho começou a ver algumas marcas que são interessantes, o que é legal, e a gente está trabalhando muito nisso, que é importante ou não é, o ser essencial para a gente, ou não ser. Então, agora que... Essa era uma, assim, talvez até para a gente já ir encaminhando para o final do nosso bate-papo, que está uma delícia. Mas, assim, eu fiquei pensando, né, antes da gente conversar, eu falei, quais são as perguntas que frequentemente vocês se fazem para manter isso, para não sair sabe, dessa essência que vocês vivem? Então, que perguntas o tempo todo vocês se fazem e ensinam também os seus filhos a fazerem? Essa acho que é uma delas, né? A gente precisa efetivamente disso, mas que outras perguntas vocês se fazem? Nós convivemos muito com os amigos de infância do Gustavo. E isso é muito legal. Então, assim, as crianças sentem muito isso. O quão importante, a gente valoriza muito isso, a família. Então, assim, então a gente sempre está mostrando isso para eles. Olha que gostoso, como é a gente estar junto. Então, porque a gente sai do consumismo, né? Eu não vou no sábado à tarde no shopping. Sim, né? sim. Então, na hora que você está num sábado à tarde no shopping, com todo mundo com sacola, aquele monte de propaganda, um monte de coisa, a criança realmente ela vai querer, né? É impossível alguém não querer alguma coisa. Se eu vou ao cinema, eu vou no cinema, eu vou na sessão das 10 da manhã. É super difícil de achar, mas eu adoro, não tem ninguém no shopping.
eu saio de lá, a gente sai para almoçar em algum lugar. Entendeu? Então, assim, o que é mais legal? Não é mais legal a gente estar com todo mundo? É mais importante a gente ter as pessoas? Esse é o tipo de pergunta, né? O que vai fazer com que a gente aproveite sem perder o que tem de legal? Acho que tem uma pergunta que a gente faz com frequência um para o outro, nós para os filhos, você está feliz? Aliás, é a base desse livro que eu citei aqui, Os Segredos dos Casais Inteligentes, que é a gente não consegue começar a conversar sobre dinheiro. Porque nunca conversou sobre dinheiro. Você perguntou quanto o outro gastou, se está em dia com as contas. Alguma vez você perguntou, você está feliz? Porque quando a gente começa uma vida a dois, a gente começa, puxa, o que a gente está fazendo no namoro está muito legal. Vamos fazer isso para a vida toda? E a vida toda passa a ser acordar, comer, trabalhar, dormir e pagar contas. A gente esquece do que a gente queria, porque a gente começou a namorar falando, puxa, a gente viaja, vamos viajar para sempre? A gente vai para show, vamos para show sempre, vamos sair para dançar sempre? E simplesmente isso acaba no relacionamento a dois e não é por má vontade. A gente pode falar que acomoda, que é rotina, não é rotina. A rotina é consequência da falta de opção. Quando a gente decide fazer uma vida a dois, e essa vida a dois, a gente mal planejada ou mal conversada, a gente depara com situações como, ixi, mas a casa custa tudo isso? Mas dá para pagar. Deu para pagar a casa, fala, nossa, mas para decorar custa tudo isso? Aí você, por falta de ter parado para pensar, de ter conversado sobre o que é importante, de ter entendido o que é priorização, você usou a palavra ressignificação, né, Adri? A gente não se conhece, as pessoas não costumam conversar sobre o que me faz feliz, o que está faltando na minha vida. A Adri sabe que eu gosto de um esporte que é complexo, automobilismo. Se eu me dedicasse ao automobilismo, eu passaria sábado e domingo em competições. Eu não vou fazer automobilismo, mas quando a gente viaja, ela sabe que para mim é importante eu tirar uma manhã num autódromo andando num carro de $1 milhão, porque esse carro jamais vou comprar e pôr na minha garagem. Então, sabendo o que eu gosto, o que eu quero é experimentar daquilo que eu gosto. Eu sei que ela gosta muito de gastronomia, ela gosta muito de conversar com pessoas. Então, para ela é importante viajar com pessoas queridas. É importante que o destino tenha um momento de tranquilidade e lazer. Para mim, viagem não é descanso. Viagem é uma preparação para uma experiência. Nós estamos estudando filmes e lendo, e as crianças têm que aprender, e eu carrego minha filha nas costas, mas vou subir uma montanha com ela. E para a Adri, puxa, as férias são um período de descanso, porque ela tem uma rotina de filhos aqui, organização financeira da família. Eu não descanso, mas ela descansa. Então, se a gente sabe que é importante tudo isso, eu monto um roteiro de viagem que a cada 4 ou 5 dias a gente não faz nada. A gente para, a gente descansa, a gente vai tomar sorvete na praça da cidadezinha que a gente tiver. Então, por isso que eu acho que o grande segredo da vida financeira a dois, ou da vida feliz a dois, ou da quarentena feliz a dois, primeiro é eu me colocar no lugar do outro. Principal. E perguntar, não se tem dinheiro, não onde... E o outro é o seu cônjuge, né? O outro é o seu filho. Exatamente. Exatamente. Você tem que sempre colocar, né, no lugar do outro. Você tem que ter empatia, né? Você tem que... É um trabalho... Porque você sabe que eu vejo muitas famílias, muitas pessoas fazendo isso muito bem para fora, mas dentro não faz. O que você trouxe é uma coisa muito mais profunda. Então, a gente fala muito de empatia e parece até uma hipocrisia. Eu vejo sai essa palavra empatia da boca de algumas pessoas que eu vejo muita hipocrisia. Porque a pessoa faz muita coisa para o seu próprio trabalho, para as pessoas do seu trabalho, mas para dentro da sua casa ela não leva isso. Eu acho que as pessoas estão vivendo grandes conflitos por conta disso. Então, eu sou legal no meu trabalho, eu consigo olhar o meu funcionário, os meus liderados ou o meu líder e ser compreensivo com ele, mas eu não consigo ser compreensiva com a minha esposa, com o meu marido, com os meus filhos. Eu não me coloco, eu não estou preocupado com o que de fato está fazendo eles felizes. Eu estou preocupado com, cara, isso daqui está um inferno, eu quero voltar logo a trabalhar, não aguento mais ficar dentro de casa, ouvir criança gritando e, sabe? Então, você vê esse movimento. O meu filho fala, tá bagunça aqui. Calma, filho, porque nós estamos fechados dentro da casa. Deixa bagunçar um pouco. Se eu não deixar a minha sala ter um colchão no meio da sala, ontem elas puseram um colchão no meio da minha sala. O meu tem 2. A minha tem 2 colchões na sala. Essa liberdade. Por quê? Qual é o problema de um colchão na sala? Fica bagunçada a casa. Eu falei, fica, mas elas estão brincando. Daqui a pouco a gente tira, a gente vai sentar para ver um filme, a gente vai catar os cobertores que elas jogaram em cima, né?
Então, você tem que ter essa flexibilidade. Você também não pode estar em casa e querer que tudo esteja 100%. Eu tô ficando louca, que eu sou assim... Você olha pó, essas coisas, né? A gente... Aí você fecha os olhinhos, olha para outro lado. É mesmo. Ai, né? Porque você não dá para exigir tudo. Então, eu acho que você tem que se colocar. A criança tá fechada, não tá tendo atividade. A minha filha é muito ativa. Então, ela já perdeu aqueles 5 horas de escola, que ela já não gastou energia, não aprendeu coisa nova. Ela volta, porque uma das minhas filhas está de férias. Então, eu tenho que ter tempo de sentar com ela. Mãe, vamos cozinhar. Ai, calma que eu ainda nem limpei a cozinha do almoço, né? Então, mas eu tenho que pensar, eu tenho que fazer alguma coisa com ela. Eu tenho que sentar mais tempo com ela. A gente estava falando de felicidade. Felicidade muitas vezes é o processo, né? E não só o fim. É sentir prazer pelo processo. Então, aqui em casa, a gente mudou de casa a gente mudou em novembro. Foi uma reforma de 4 meses e pouquinho, porque a gente colocou energia para isso. Vamos fazer uma gestão de obra. Então, eu virei mestre de obra, meu marido também. E a gente fez a obra acontecer em menos de 5 meses. Foi um planejamento de anos. A gente conseguiu sair de um financiamento para ir para uma casa sem financiamento. Então, foi um trabalho exaustivo pré e durante. E aí a gente estava aqui falando, cara, ainda bem que a gente está aqui enquanto a gente está vivendo essa quarentena, porque é uma casa muito maior, tem uma escada dentro do apartamento. E aí a gente fez uma sala de ginástica. Então, tem um cipó, né, tem um monte de coisa. E ontem eles construíram um trapézio no meio da sala, pendurado no mezanino. Eles ficaram umas 5 ou 6 horas, o meu marido e a mais velha, de 9 anos. Para eles, foi prazeroso fazer o trapézio. Mais do que ela, claro, ela está se divertindo a valer, tá lá. Mas o processo de construção, ele ensinando coisas para ela, porque olha, por que você tem que pôr força? Por causa disso, porque a física. Aproveitou, inclusive, para ensinar coisas. Foi sensacional, foi sensacional. Eu tenho mania de limpeza também, viu, Adriana? Eu tenho mania de organização. E eu tô assim, cara, esse apartamento é maravilhoso, eu tô super feliz que tá bagunçado. É o processo, gente. Mas e a questão... E ressignificar muitas manias nossas, né? Antigas, e que agora a gente está ressignificando e dando mais valor. Eu acho que rotinas, porque tem muita gente na quarentena pedindo silêncio para os filhos porque tem que manter a rotina de trabalho, ou pedindo uma certa ordem porque tem que manter a casa arrumada. Mas peraí, tem que, dentro de que contexto? As pessoas, é mais ou menos a situação de querer tentar manter as finanças em ordem, morando num apartamento sofisticado, depois um divórcio. Né? Você vivia num apartamento que era bom para um casal, agora é uma pessoa só tentando sustentar uma vida que foi desenhada para uma outra configuração. A melhor coisa é você vender esse imóvel e se mudar para um menor ou mais eficiente. Nessa quarentena, uma solução importante é você mudar os móveis da casa, adequando... Olha que legal! A movimento de crianças, a uma rotina, você adequar sua agenda de trabalho, comunicar o empregador, comunicar seu parceiro de negócio que você está ajustando a sua agenda de trabalho à agenda da família, e não o contrário, não é para ajustar a agenda da família em relação do trabalho, porque você está hoje dentro do espaço da família. Então, essa ressignificação é, primeiro, para a gente ter uma situação harmoniosa em casa, segundo, para entender que o home office é uma solução temporária, eu acho que não. Eu também acho. Para muita gente. Terceiro, vai passar? Se passar, eu não sei exatamente como. Não vai ter um momento que a gente recebe uma corneta lá na rua falando abriu, todo mundo vai se abraçar na rua. É algo gradual, algo muito lento, a gente não perceba passar. Nós vamos aos poucos voltar ao convívio coletivo, à aglomeração, a um voo de avião. Então, talvez a gente tenha que sustentar essa situação por muito tempo. Então, nada tem que ser pensado como provisório. Tem que ser pensado como a situação efetiva em que nós vivemos agora. Agora, a vida é assim, até segunda ordem. Então, nada como provisório, nada tentando esconder a bagunça de casa, ajustar a agenda de trabalho de acordo com a rotina da família. É um grande segredo. E a gente tem visto isso, a gente continua dando alguns treinamentos para os nossos clientes, falando exatamente desse ponto. Então, assim, cara, o filho passou atrás, o cachorro pulou no teu colo, é assim que você vai fazer suas reuniões daqui para frente. E ok por isso, não adianta. Eu estava conversando com uma amiga minha, eu falei, olha,
o marido ainda participando de muitas reuniões, não estava conseguindo se concentrar. Eu falei, vamos se acostumando, porque essa vai ser uma nova rotina. Nós fizemos uma reunião com uma equipe de RHs, com só heads de RHs, elas já estão disparando pesquisas nas empresas para fazer o desconfinamento. E esse desconfinamento é assim, 30% das pessoas voltando. 70% continuam nas suas casas e num sistema de rodízio. E quem quer ficar, fica, porque elas estão sendo mais produtivas. Quantas revelações vieram dentro das empresas das pessoas comprovadamente mostrando maior produtividade trabalhando em home office? Então, vai voltar para quê? O custo de você reunir pessoas e ter a sala e o cafezinho e a mesa gigante, ou quando tem um avião envolvido, um deslocamento, quanto que as empresas estão economizando pelo fato de ter uma ferramenta que é definitiva. Muda muito, melhor. Você sabe que eu estava passando na Avenida Paulista vendo aqueles prédios enormes, eu falei assim, gente, daqui a pouco esses prédios comerciais aqui vão ficar vazios, porque com essa quarentena vai mostrar para muita empresa que, cara, você não precisa pagar o preço do aluguel de uma sala dessa aqui. Perfeito, não. Exatamente. Sendo que a pessoa pode trabalhar na sua própria casa. Exatamente. Bom, Muito acho que bom. vocês já deram alguns recados importantes, mas para a gente fechar, se vocês pudessem dar, então, uma dica para essas famílias, para essas pessoas, esses executivos que estão sofrendo com essa vida nova, enfim, que dicas vocês dariam? Aí, de família para família. Adri, começa você. Põe essas mães na linha. Põe essa mulherada consumista na linha. Não, eu acho que a pessoa tem que saber, antes de mais nada, se ela está feliz. Eu acho que é isso que é. Eu agradeço a Deus todo dia a minha vida. Eu sou uma mulher muito feliz, sou grata por tudo que eu tenho. E acho que as pessoas não são felizes às vezes, né? Então, às vezes, eu acho que num momento desse, a pessoa ela começa a analisar um pouco mais a vida dela, se é essa vida que ela quer. Eu escolhi passar a vida do lado do Gustavo. Não importa onde, não importa como. Meu pai sempre dizia que ninguém vive de um amor e uma cabana, né? Realmente não. A gente gosta de algumas coisas, são importantes, é por isso que a gente trabalha, por isso que a gente corre atrás de muitas coisas, né? Mas a gente, obviamente, graças a Deus, a nossa cabana não é mais uma cabaninha muito simples, né? Mas eu acho que, assim, eu tô bem aqui, a gente tá super feliz, a gente consegue se recriar, se reinventar, procurar coisas novas. Eu acho que o mundo, hoje com tanta tecnologia, né? A gente já assistiu 2 séries com as crianças, coisa que parecia impossível, né? Então, em 30 dias, uma série foi longa, ela tinha 3 temporadas, uma foi mais curtinha. Mas, assim, é isso que todo mundo está fazendo, maratona, e você fala, nossa, tô atrasado, quero fazer. Um pouco, a gente gosta, mas não dá tempo. O Gustavo está trabalhando muito, né? Para mim, odeio serviço de casa, odeio ter que cozinhar, mas estou fazendo isso todos os dias. E tenho que dar atenção para as crianças, me preocupo demais. A minha pequena ainda precisa de um suporte para entrar em coisas de escola, os mais velhos não. Então, você acaba tendo muito mais coisa. Então, assim, a quarentena, para mim, está sendo de muito trabalho. Mas eu acho que, de toda forma, eu estou feliz. Eu estou com as pessoas mais importantes da minha vida. A gente está junto, acho que isso que é importante. A gente sabe que vai passar, né? Todo mundo diz. Tem que ficar em casa. Essa é a situação de hoje. Então, eu vivo hoje. Então, estou feliz com a minha situação. E acho que as pessoas vão ver isso. Se estão felizes ou se vão... se é isso que você quer para a sua vida toda. Porque eu acho que não é difícil, né? Para a gente não está difícil. E aí vem a solução, né? Porque muita gente na quarentena percebe, caramba, eu não sou feliz do lado dessa pessoa. Eu não estou feliz com a rotina que eu tenho. Eu não estou feliz na minha casa. É um momento de divórcio? Não. É uma tremenda oportunidade de você romper com o que estava atrapalhando sua felicidade. E como que é esse rompimento? Eu acho que a última solução é você deixar de lado a pessoa que esteve com você até agora. É você ter a oportunidade de falar, puxa, de repente, eu não estou feliz porque eu não consigo fazer as coisas que eu gosto. Porque faltam instrumentos para eu cozinhar melhor. Porque faltam instrumentos para o meu filho se entreter melhor. Falta por quê? A casa é cara. O carro é caro, esse carro está parado na garagem. Será que eu já não vou começar a engatilhar uma venda desse carro? Será que nós não podemos sentar em família e repensar o que nós precisaríamos ter mais? E quanto custaria esse a mais? É mais curso online, é mais experiências quando a gente sai de casa,
é mais instrumentos para a gente poder praticar um esporte aqui em casa, ter uma esteira, uma bicicleta. Para ter mais disso, quanto que eu preciso abrir mão do que eu tenho? Será que não é o caso de mudar a moradia? No meu curso online, eu tenho um curso chamado Inteligência Financeira, eu convido meus alunos a construir o que eu chamo de orçamento base zero. Você, certa data, você faz um mapa de como é a sua vida e você imagina um mapa de como ela poderia ser com o que você tem, com o que você ganha. E aí, ao longo do curso, eu vou ensinar técnicas para a pessoa ir da situação A para a situação B. Nessa pandemia, nós temos uma grande oportunidade. É a desculpa de falar para a família que nós mudamos de casa porque sofremos com a crise da pandemia. É a desculpa de falar para os amigos que a gente está mudando de vida em razão de uma dificuldade financeira. Então, as pessoas vão compreender, quando eu mudo de carreira, quando eu mudo de casa, quando eu mudo de ramo de negócio, as pessoas questionam, a gente se sente meio que cobrado. Eu acho que nessa pandemia ninguém vai se sentir cobrado. As pessoas estão com uma situação muito autêntica para falar, precisamos mudar. E mudar para um caminho melhor. Então, em vez de dar voz ao coração, dê mais voz à sua cabeça e reflita sobre por que tanta briga. Por que está tão difícil conversar? Por que pessoas que se apaixonaram lá atrás, nesse momento, estão brigando? Será que aquela promessa que foi feita no momento do noivado, de um casamento, não é na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, mas o que a gente quer fazer nessa vida? Por que a gente topou casar? O que a gente gostava de fazer? Será que aquilo que se gostava de fazer não foi abandonado lá atrás? Então, essa pandemia nos obriga a parar e pensar. É quando a gente para e pensa que a gente faz planos melhores. Então, se está tendo briga, é sinal de que as escolhas feitas até agora foram muito automáticas, foram muito reativas a não tenho tempo, não consegui conversar, não consegui planejar e por isso elas estão mal escolhidas. E agora você tem um pouco mais de tempo. Agora você tem a obrigação de estar do lado da pessoa que decidiu estar com você para trocar ideias sobre o que é importante, não para você, mas para cada um. Para cada um. E construir planos melhores. Essa parada obrigatória pode ser vista com muitos como um problema, eu acho que é uma bênção. É o que a sua vida está pedindo há muito tempo. E como você não fez antes, acumula num conflito, acumula numa briga. Então, agradeça a chance de parar. Olhe o lado bom da pandemia. Tem uma série de problemas. Pessoas vão morrer, empresas vão quebrar. Mas olhe o lado bom, que é a oportunidade de você pensar sobre suas escolhas e passar a escolher melhor. Acho que essa é a grande lição que a gente tira desse momento. Excelente. Excelente. Bom, muito bom. Derrubaram muito a nossa bom, vaquinha gente. mesmo, né, Servaz? Então vamos aproveitar. A história do sábio lá da vaquinha, derrubaram a vaquinha, então vamos aproveitar o que a gente tem que fazer. É isso aí. Ai, casal demais, lindo! demais. Vocês estão pertinho da minha casa aí, mas eu tô longe, eu tô em Boituva agora. Tô na casa da mamãe. Então, Roque para Também tá Boituva perto. É pertinho. Gente, muito obrigada. Demais. Foi assim uma lição de vida, né? Não é uma lição financeira, é uma lição de vida que vocês trouxeram para nós. E eu tenho certeza que todos aqueles que nos assistirem, que nos ouvirem, vão ser abençoados por cada dica, por cada palavra que foi dita aqui por vocês, tá bom? Obrigada. Um beijo. Super beijo. Dá um beijo nessas crianças lindas. O Tadeu tá mandando um beijo, abraço para vocês aí. Obrigada, beijo para todos. Eu já agradeci a oportunidade no começo a você, Adriana, a você, a Andressa, o Ricardo também quero agradecer, mas nesse momento tem que falar que valeu a pena o papo. Sensacional. Ai, que bom, que bom. Que as pessoas aproveitem e coloquem em prática aí boas inspirações. E que elas Muito fiquem bom. mais, não só as quintas, mas elas fiquem realmente mais humanas. E Esse é o nosso Gustavo, objetivo. cutuca a Adriana para escrever os próximos livros, porque É tem muita verdade. mulher, tem muita mulher que precisa aprender com ela, viu? Eu vou ajudar, eu ajudo. Cutuca aí, cutuca. Agora é pública a cobrança. É isso aí. Vamos pensar. Valeu, Um beijo. Prazer estar com vocês. Até Beijo. mais. O prazer foi meu. Tchau, tchau. Beijo, abraço. Que delícia de papo, gente. Eu ficaria aqui mais horas conversando com o Gustavo e com a Adriana. Foi muito, muito bom. Tô saindo hoje mais rica de aprendizado, de valores, de reflexões, com muitos insights aqui para discutir em família. Espero que vocês também. Obrigada pela companhia de vocês. E o nosso desafio é realmente trazer pessoas relevantes, íntegras naquilo que estão dizendo. E é isso que você pode esperar do Quintas Mais Humanas.
cada episódio nós teremos aqui convidados mais que especiais. É verdade. Bom, eu quero sair e abraçar meu marido agora. Fiquei super inspirada pelo Gustavo e pela Adriana. Vi que eu tô acertando algumas coisas, então fiquei feliz. A pergunta que ele fez, acho que é válida, né? Então, espero que você tenha aproveitado também. Saia com muitas reflexões. Anote. Se quiser, assiste de novo e vai anotando. Acho que é um bom exercício. Semana que vem a gente está aqui de novo com pessoas especiais. Sempre maravilhoso esse bate-papo. Então, lembrando, hein? Se inscreve no nosso canal, clica na sinetinha para receber notificações. Toda quinta-feira, meio-dia, tem uma premiere aí para vocês, né? E ouve a gente no podcast também. A gente falou tanto de cuidar da casa, fazendo o que você quiser, da forma que você quiser, põe a gente está nas principais plataformas aí de podcast, tá bom? Obrigada mais uma vez, até semana que vem. Até. Tchau. Beijo. Tchau, tchau.